Civilizações da Antiguidade. Fenícios, o povo do mar. Os fenícios, povo provavelmente de origem semita, provenientes da Caldeia, que se estabeleceram em uma estreita faixa de terra na região litorânea noroeste do Oriente Médio, onde hoje se localiza o litoral da Síria e do Líbano. O início da ocupação dessa região ocorreu por volta do ano 3000 a.C., mas o apogeu das cidades fenícias efetuou-se entre 1200 a 900 a.C. A natureza dessa região deu a esse povo uma opção: ou restringir-se aos minguados recursos da agricultura, ou lançar-se ao mar em busca do sustento que as terras não proporcionavam. As extensas florestas de cedro na região serviam como fonte de matéria-prima para a construção de navios, o que fez os fenícios se tornarem especialistas na construção naval e hábeis navegadores. Os fenícios organizaram-se em cidades-estado, através de monarquias ou repúblicas, e no caso das últimas, eram administradas por um corpo de anciões ilustres denominados sulfetas. Eles mantiveram ligações comerciais com vários povos pelo mar Mediterrâneo, onde eram estabelecidas por meio de feitorias e, em alguns casos, de colônias. Os fenícios jamais chegaram a fundar um reino unificado sobre as ordens de um só indivíduo, como aconteceu com outros povos, como os gregos e os egípcios. A rivalidade entre as cidades-estado levou-as, no máximo, a constituir uma confederação. Embora, nos primórdios de suas cidades, o poder estivesse nas mãos da aristocracia, a grande massa da população fenícia era constituída de marinheiros e artesãos pobres, os quais trabalhavam em função de uma classe rica que vivia do comércio marítimo. Os escravos e os mercenários eram facilmente conseguidos nas viagens pelo Mediterrâneo. Enquanto os primeiros trabalhavam como remadores ou artesãos, os segundos protegiam as naus e as muralhas das grandes cidades-portos. A economia dos fenícios estava baseada na atividade mercantil com outros povos. O comércio de escravos propiciava grandes lucros. Muitos deles, porém, eram trazidos para a Fenícia a fim de trabalhar nas oficinas de artesanato. Nesse sentido, eles desenvolveram o artesanato comercial, produzindo em série objetos facilmente negociáveis no mundo antigo, tais como armas, vasos, adornos de bronze e cobre, tecidos e até mesmo objetos de vidro, que alcançavam ótimos valores na época. Além da atividade artesanal e da construção dos navios, os fenícios eram produtores de tecidos, principalmente os tingidos de púrpura, uma tintura extraída de um molusco, o murici, que era uma cor muito cobiçada por todas as realezas da época. A priorização da atividade marítima pelos fenícios se deu em decorrência da condição geográfica da região, caracterizada pela existência de uma cadeia montanhosa que dificultava o desenvolvimento da agricultura em larga escala, como fizeram outros povos. Os fenícios conheciam todas as rotas de navegação do Mediterrâneo, transpondo também o Estreito de Gibraltar, assim como ao contorno da costa atlântica da África.
em sentido sul, conseguindo assim acesso ao Oceano Índico e ao Mar Vermelho. O largo alcance das embarcações e do comércio dos fenícios fez com que eles mantivessem contatos comerciais constantes com regiões distantes como a Mesopotâmia, o Egito, Chipre, Creta e outras regiões do litoral do Mar Mediterrâneo. Os fenícios adornavam essas embarcações com uma cabeça de cavalo em homenagem ao deus fenício dos mares, conhecido como Iam. As cidades fenícias partilhavam inúmeros aspectos em comum, como as tradições culturais, as crenças religiosas e o idioma. Entre elas, destacavam-se as cidades de Biblos, Tiro e Sidom. Biblos surgiu por volta de 4.000 anos antes de Cristo e, no ano de 1100 a.C., iniciou um processo de decadência muito relacionado com o crescimento de outra cidade, Tiro. A cidade de Tiro surgiu em aproximadamente 2.800 a.C., nas proximidades de outra importante cidade, Ush. Tiro foi um importante centro comercial e possuía um porto extremamente movimentado. O principal produto produzido em Tiro era a tinta púrpura, cuja produção ocorreu em algum momento a partir do século XIV a.C. O surgimento de Sidom se deu por volta de 4.000 anos a.C., cidade que teve como principais produtos a tinta púrpura e a produção de vidros. Essa foi a maior cidade existente fenícia e durante muito tempo disputou a hegemonia na região com Tiro. O seu auge se deu no período de 1.200 a 800 anos antes de Cristo. A expansão comercial fenícia possibilitou que fundassem diversas colônias em diferentes regiões litorâneas. As colônias fenícias serviam como entrepostos comerciais permanentes que armazenavam mercadorias para serem comercializadas. Fundadas primordialmente visando a expansão da influência comercial dos fenícios, essas colônias não faziam parte de um projeto de expansão territorial. Naturalmente, isso acabou acontecendo como consequência da instalação dessas colônias. A maior colônia fenícia foi Cartago, famosa por ter rivalizado com a cidade de Roma entre os séculos III e II a.C., quando foi destruída pelos romanos no final das Guerras Púnicas. A astronomia e a matemática foram áreas nas quais os fenícios também produziram importantes conhecimentos, principalmente em decorrência das necessidades da navegação. Isso fez desenvolverem mapas celestes para o estabelecimento de rotas comerciais. Os fenícios orientavam-se pelo Sol durante o dia e à noite guiavam-se pela estrela Ursa Menor. Em razão de suas atividades marítimas e do contato com outros povos, os fenícios absorveram elementos de outras culturas, incorporando-os aos seus costumes, como por exemplo a utilização de artefatos de bronze, o politeísmo e a antropomorfia. Outro exemplo são as sepulturas, decoradas de forma bastante similar à dos egípcios e mesopotâmios. Os fenícios eram também excelentes arquitetos e construtores, sendo eles responsáveis pela construção do Templo de Jerusalém durante o reinado de Salomão. No aspecto religioso, os fenícios caracterizavam-se pelo politeísmo e pelo animismo, crença no poder sagrado dos elementos e manifestações da natureza. Cada cidade fenícia tinha um deus principal, geralmente era conhecido como Baal, que representava o sol, e a deusa Astarteia, símbolo da fecundidade. Em homenagem a essas divindades, sacerdotes realizavam rituais ao ar livre, nos quais ocorriam sacrifícios de animais e até de humanos, além de práticas animistas, culto às árvores, às montanhas e etc. O maior legado fenício foi sem dúvida a criação de um sistema de escrita formado por 22 letras que ficou conhecido como alfabeto.
A necessidade de registrar atividades comerciais, uma espécie de contabilidade, contribuiu para a simplificação dos sinais hieroglíficos egípcios, por meio da associação aos sinais cuneiformes sumérios. Essa sistematização simplificada foi adotada e adaptada por gregos, etruscos e latinos, originando a escrita ocidental em suas várias versões. A prosperidade da Fenícia atraiu a ambição de povos estrangeiros que atacaram e dominaram a região, como os caldeus, liderados por Nabucodonosor. Depois, a região da Fenícia foi integrada ao domínio do Império Macedônio a partir de conquistas de seu território em 332 a.C. A cidade de Tiro ofereceu resistência aos exércitos de Alexandre o Grande e por isso foi saqueada e teve seus cidadãos vendidos como escravos.